Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é Christian e hoje eu tenho um assunto para tratar com vocês. O assunto que eu quero compartilhar hoje é sobre falsos profetas. Falso profeta, falsos profetas, para todo lado existe falsos profetas. Isso não é de hoje, isso é do tempo bíblico. Na época dos apóstolos já existiam os falsos profetas. Na época do Antigo Testamento já existiam os falsos profetas. Então isso vem de muito tempo, mas muitas vezes, como disse o profeta Oséias, o meu povo, Deus falando para o seu povo, o meu povo se perde. O meu povo cai no erro por faltar-lhe conhecimento, por faltar a própria palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Que no período da Reforma Protestante, muitos não sabiam ler o latim. Ou seja, muitos até mesmo padres não sabiam o latim. E a língua que dominava a todos, a língua que era escrita, a palavra de Deus, era o latim. Então, isso surgiu muitas heresias, sincretismo religioso, porque muitas pessoas não sabiam ler o latim, então não tinham a devida interpretação da Bíblia. E esta interpretação ficava somente com o Papa e outros de hierarquia de um nível maior. Então, o que aconteceu? A ideia da Reforma Protestante também foi a tradução da Bíblia para que o povo viesse entender, compreender as Sagradas Escrituras. Então ficou intitulado um dos 5 solas, sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia. Deus fez com que isso chegasse a Bíblia através da Reforma Protestante na mão do povo, para que o povo não fosse enganado. Hoje em dia nós temos a Bíblia Sagrada, mas mesmo assim muitas pessoas se perdem em falsas profecias. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Pessoal, fique comigo aí nesse vídeo. Prometo não demorar muito, mas eu quero muito compartilhar com vocês o que a palavra de Deus nos fala. Para isso, vamos tentar compreender o Antigo Testamento, a lei de Moisés, ou melhor, através de Moisés, homem que Deus escolheu para liderar o povo, através de Moisés Deus falava ao povo. E lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22 diz assim: Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, o que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Pela lei deveria ser morto aquele que usasse o nome de Deus. E não se cumprisse a profecia. Mas vocês perguntam a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, em primeiro lugar, o profeta que falasse, profetizasse e não se cumprisse deveria ser morto no Antigo Testamento. E da mesma forma fica aqui o segundo teste, que seria o seguinte: se esse profeta, como nós saberíamos, foi a pergunta aqui, se o profeta proclamar o nome do Senhor não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20, Jesus vai nos advertir. E não está errado com a lei do Antigo Testamento, porque a lei dizia que realmente deveria ser morto aquele que profanasse, ou seja, que profetizasse em nome de Deus e não acontecesse. E o segundo teste era, mesmo que não acontecesse, este profeta estava levando a muitas pessoas à idolatria, estava levando muitas pessoas então o segundo teste seria longe da palavra, com heresias, longe da palavra. Não se cumprir a profecia e estar longe da Bíblia, isso se torna realmente um falso profeta, uma falsa profecia. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20 diz: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, por dentro são lobos devoradores. As igrejas, sim, as igrejas estão cheias de falsos profetas. Muitas igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus, trouxeram para si ajudadores, mestres, segundo a sua loucura, ou seja, explicando, ensinando o povo não a verdade da Bíblia, mas misticismo, sincretismo religioso, longe da Bíblia, desprezaram a palavra de Deus. Então muita gente hoje corre de atrás de profecias, mas se o profeta estiver afastado das Escrituras e profetizar e realmente não se cumpre, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo nos fala que muitos são lobos devoradores, vestidos de pele de cordeiros, de ovelhas, mas estão para destruir a igreja, destruir os cristãos e destruir aqueles que ainda nem conhecem a Jesus Cristo. Pessoal, precisamos estar atentos e reivindicar, precisamos
proclamar o evangelho. A igreja, o pastor, o líder, o profeta que deixa de profetizar a Bíblia, a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de proclamar as boas novas de salvação, deixa de pregar Cristo, a cruz de Cristo. Lembre-se, se ele abandonar isso, ele está propício, ele está indo para um caminho que é errôneo, um caminho infernal, um caminho do diabo. E lembre-se também, muitas vezes, muitas pessoas estão focadas no milagre. Oh, mas aconteceu um milagre extraordinário. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos olhar para os ensinamentos do profeta mais do que para os milagres. Porque se ele fizer prodígios, milagres, miraculosos, coisas extraordinárias e estiver longe da palavra de Deus, não vai adiantar nada. E cabe lembrar ainda que Satanás, o diabo, também atua com as suas potestades, com o seu mal, através de milagres, sim. Porque muitas vezes para desviar o povo, para que o povo erre o caminho. Oséias já profetizava que Deus falou ao povo: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E você precisa estar na Bíblia, meu irmão. Você precisa estar na palavra de Deus. Se você estiver afastado da Bíblia, você vai ser uma presa fácil para cair no falso profeta, na falsa profecia. Analisando mais o texto sagrado, estou correndo aqui para o final, gente. Analisando mais, nós vamos ver não só Mateus 7,15, mas vamos ver Mateus 24, que diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24 diz: pois acontecerão e aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais, maravilhas, para, se possível, enganar até mesmo os eleitos, os crentes em Jesus Cristo. 2 Pedro 2,1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Romanos 16, Paulo diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, preste atenção, e colocam obstáculos ao ensino que vós têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. 1 João 4,1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai os espíritos. São de Deus, se eles são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então a Bíblia está recheada de textos apontando para falsos cristãos, falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores. Qual é a diferença e como identificar? Pessoal, você deve identificar, como eu disse lá no início, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento nos dá uma base firme, sólida, para entendermos o falso profeta. O falso profeta, em primeiro lugar, é aquele que vai fazer uma profecia e essa profecia não irá se cumprir. Porque essa profecia não vem de Deus, mas muitas vezes vem do homem ou do próprio Satanás. Mas mesmo que o falso profeta faça milagres, profecias se cumpram e milagres, prodígios maravilhosos olhando ao nosso olho nu, o que vamos entender, pessoal? Segundo lugar, o segundo teste, e eu creio que este teste é um teste verdadeiro pela palavra de Deus. Teste realmente como testar os espíritos. Teste se ele é de Deus, olhe como é a vida dele, o que ele prega, o que ele ensina. Está andando com a palavra de Deus? Está ligado com a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Se ele estiver longe, se ele estiver na heresia, se ele estiver com o intuito de te levar a falsos deuses ou até mesmo adorá-lo a ele, se colocando numa posição superior como ungido do Senhor, ele é um falso profeta. Então fuja deles, abandone eles. Essa é a minha dica para todos os cristãos e para todos aqueles não cristãos. Se essa profecia se cumprir, se não se cumprir, abra o seu olho. E mais do que isso, atente para o ensinamento. Está ensinando conforme a palavra de Deus? Está na palavra? Porque a profecia tem que estar na palavra. Se ela estiver afastada da palavra, ela é uma profecia falha, ou seja, uma falsa profecia que vem da carne. E você não precisa correr atrás de profecias, não, meu amigo, meu irmão. Corra na palavra de Deus, vá para os braços de Cristo, vá para o Evangelho, vá onde prega o Evangelho, onde o verdadeiro profeta é aquele que proclama verdades do Evangelho. Aí sim haverá grande bênção para a sua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Valeu, gente! Deixa um likezinho aí, compartilhe, inscreva-se nesse canal. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, gente.